Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Hoje vamos falar de coisa boa. Dinheiro. Uhul! Eu queria abrir com vocês numa história que eu nunca consegui entender direito. Tá em Lucas 16:1. Paz, jovens senhores. Vocês querem vir para dentro aqui? Tá de boa de longe? Vem aqui. Aí vocês conseguem falar mais. Se quiser dar uma ideia, falar uma opinião. Quiser fazer um pix? Fazer um pix? Se mais alguém quiser abrir, é Lucas 16:1. A gente vai ler bastante, até o 9. Então, se quiser pegar, é bom, porque aí vai acompanhando. Vai ser bastante coisa. Lucas 16, do 1. Tipo, se quiser... Se quiser pegar a Bíblia e abrir... Pode pegar o celular também. Aí não fecha, porque a gente vai ver o final depois. Tá escrito assim, é bastante coisa, hein? Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Então, olha só, tinha um administrador de um homem rico e ele foi acusado de estar fazendo as coisas erradas. Você pode continuar do 3, mãe? Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo e agora o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão em suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100.000 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está sua conta, sente-se e escreva 50. Olha só que bênção. Ele ficou desesperado porque o chefe dele falou que ele estava fazendo a administração errada, que ele estava desperdiçando os bens. Aí ele ficou desesperado e falou: nossa, eu não posso cavar, tenho vergonha de mendigar. Então eu vou atrás dos devedores do meu senhor e negociar com eles. Então quem estava devendo 100, negociou e escreveu 50. Você pode continuar, que é a leitura? Era o 7, né? A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Olha só que engraçado. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Norma, você pode continuar no 10? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Olha só, não pode servir a Deus ou ao dinheiro. Em algumas Bíblias vai falar dinheiro. Presta atenção nessa parábola, que é uma parábola que Jesus contou. A parábola do administrador astuto. Qual que é o contexto aqui? Um senhor de terras lá do Oriente Médio. Então, como que funciona lá as coisas? A palavra de um homem, ela valia muito naquela época. Então, se eu te falasse: Isabela, a nossa dívida é 50 tonéis. Então, seria isso. E eu não posso voltar atrás na minha palavra, porque se eu volto atrás na minha palavra, eu não valho nada. Porque que homem eu sou se a minha palavra não vale nada? E aí o que acontece? Esse administrador trabalhava para esse senhor, que era um homem rico. E esse administrador foi acusado de estar desperdiçando os bens do senhor dele. Então, a partir de agora, a gente precisa se considerar
administradores daquilo que Deus dá para nós. Porque hoje o tema é dinheiro, né? E o dinheiro, a gente já precisa entender, não é nosso. Nada do que a gente tem é nosso. Tudo que a gente tem nos foi concedido pela graça de Deus. E a gente tem que ser bons administradores daquilo que Deus nos concedeu. E, Júlia, mas as pessoas que não são de Deus também têm coisas. A gente vai entrar nisso também. Porque toda a criação, ela é de Deus. E se a gente tem o conhecimento da palavra, nós temos que ser bons administradores. Então, a pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela segue a vida da forma que ela entender correta. Porque se ela não conhece a palavra de Deus... Porque se ela não conhece a palavra de Deus, o que eu posso exigir dela? Nada. Se ela não sabe, se você está falando com um bebê, você pode falar para o bebê... tem até uns vídeos, né, que eles postam na internet. O seu bebê com 1 ano já deveria estar falando japonês. Seu bebê com 1 ano. Porque tem mães que são muito chatas, que elas tiram a foto do neném dela e falam, olha como o meu neném é, e que sei lá o quê. Mas, gente, cada neném é um neném. Você não pode exigir de um neném falar japonês se ele é só um neném, não é verdade? O máximo é para ele estar se mexendo, falando, é isso que neném faz. Então, a gente exige das pessoas aquilo que é entregue para elas. Nós, aqui, conhecemos a palavra, certo? Então, a gente tem que ser bons administradores daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Principalmente porque a gente já está há algum tempo, né, servindo a Deus. A gente não veio daquela forma de barganha, tipo, a gente só serve a Deus pelo que Ele pode nos oferecer. Não, a gente já está a gente já pode dizer que somos um pouquinho maduros, que a gente já serve a Deus porque por gratidão, como uma forma de gratidão, por compreender o sacrifício dele na cruz por nós. Ou se ainda não também, a gente vai chegar lá um dia, né? Porque às vezes falar é fácil também, mas no nosso coração, algumas atitudes revelam que a gente também não é tão maduro assim. E aí, o que acontece? Esse administrador cuidava dos bens desse homem rico. Então, ele começou a fazer alguma besteira lá, puxar um dinheirinho para a conta dele, e alguém percebeu. E aí, avisaram o senhor. Então, o senhor foi e chamou o administrador. Falou, o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Então, o senhor falou assim, organiza aí o que você está fazendo, porque vou te demitir, preciso passar isso para outra pessoa. Mas o administrador, muito astutamente, muito perspicaz, que outra palavra tem que pode definir isso? Muito sabiamente, não é nem sabiamente, estrategista. Ele foi muito estrategista. De forma muito estratégica, esse administrador falou, se eu perder esse emprego, eu vou ter que me virar. E aí, se ele perdesse esse emprego ainda por ser desonesto, a única coisa que ele sabia fazer era administrar. Ele não ia ter outro emprego se ele fosse demitido, porque ele ia ser um considerado desonesto, então ia restar para ele essas duas opções que ele falou. Cavar, que seria trabalhos braçais, para uma pessoa que já trabalhava numa área administrativa, para ele aquilo seria muito humilhante, né? Ele está falando aqui. E tenho vergonha de mendigar. Então só restava essas duas opções para ele. Mendigar ou trabalhos braçais. E ele não estava a fim de fazer nenhuma delas. Então o que ele fez? Ele pensou em uma coisa, o meu senhor, ele tem uma boa reputação. E ele me contratou como administrador. Ainda ninguém sabe que eu fui demitido. Ele só falou comigo. Então eu vou atrás de todos os devedores do meu senhor e vou negociar com eles. Porque eu confio na bondade do meu senhor. Então, ele foi, vamos supor, o Caio é o senhor e o Henrique estava devendo R$100, a Luana estava devendo R$50 e a Isabela estava devendo R$200. E eu sou o administrador sem vergonha. Aí o Caio fala, Júlia, você está demitida, vai organizar as contas lá e volta comigo. Eu falo, meu Deus, lascou, vou ter que resolver isso. Aí eu falo, Henrique, você devia quanto mesmo? 100? Então faz o seguinte, estamos com um desconto aqui, vamos negociar 50, pode ser? Legal, o meu senhor manda muitas boas lembranças para você e agradecemos pelos bons negócios, muito obrigado. E aí, Henrique, R$50. Luana, quanto que você devia mesmo? 50? Não, mas a gente está passando aqui por uma situação em que eu posso negociar com você um valor de 30. Fica bom para você? Fica maravilhoso, né? Então, muito obrigado. É sempre um prazer negociar com você e eu mando lembranças do Caio.
E você, Isabela, você devia quanto? 200? Meu, é muito dinheiro. A crise está muito forte. E se a gente colocasse aqui que você deve 150? Porque eu entendo a sua situação. Gostou? Sim. Beleza. O Caio manda muitas lembranças e a gente espera continuar fazendo negócio. E aí, o que aconteceu? O que eu fiz? Eu coloquei a reputação do Caio em jogo. Eu coloquei a reputação do Caio em jogo. Porque se o Caio chega e fala, não, esse cara é um sem vergonha e ele tá roubando as minhas coisas e eu tenho que desfazer esse negócio com vocês agora. Então você vai me pagar 100, você vai me pagar 80 e você vai me pagar 200. É 50. Você vai me pagar 50 e você 200. Como que vocês iam se sentir? Você ia ficar com raiva, do patrão. Raiva do patrão por quê? Porque ele não escolheu um bom administrador e eu vou pagar o pato? Porque, se eu te falo que eu vou te dar um desconto, você já fala, sobrou 50 reais, eu vou comprar alguma coisa. Vamos comer pizza hoje porque sobrou 50 reais. E aí, então, o patrão, ele ficou numa má situação. Ele não podia voltar atrás na palavra dele, porque a palavra desse administrador era como se fosse a dele. E aí, o que o Caio faz? Então, elogia o administrador desonesto, porque agiu com estratégia, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. E o que isso significa? Os filhos do mundo, eles têm uma confiança tão grande nas coisas, nos princípios, que eles fazem e têm resultados. Agora, os filhos da luz, a gente às vezes não tem um conhecimento da palavra de Deus, ou mesmo tendo conhecimento, não tem aquilo destravado na nossa mente. E acaba agindo esperando coisas mágicas acontecerem. Eu posso, me servir de muita oração para passar no Enem. E eu ajoelho todos os dias e oro. Senhor, eu vou passar no Enem. Senhor, me abençoa para eu passar no Enem. E aí, eu sento lá para fazer a prova e eu não vou passar, porque eu não estudei. Agora, um filho do mundo, um filho das trevas, como ele fala, filhos deste mundo. Um filho do mundo, ele senta lá todos os dias e estuda 5 horas por dia e faz exercício físico, bebe água todos os dias. E aí ele vai sentar para fazer a prova. Quem que vai pegar a vaga? Ele. Não é o filho da luz? Não. Mas eu sou filha de Deus, eu não mereço essa vaga? Não, mas eu tinha que estudar, eu sou filha de Deus, isso não basta? Eu orei, eu jejuei. Não é o suficiente? Mas tem que orar mais ação. Orar mais ação, oração, né? Então, por isso que Jesus fala aqui, aqui embaixo. Por isso eu lhes digo, isso é Jesus falando, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Então, a gente é filho da luz, a gente tem tudo à nossa disposição, a gente é filho de pai rico. O nosso pai é dono do céu e da terra, de todas as coisas. Mas a gente precisa agir de acordo, né? Agir de acordo. E também confiar no nosso Senhor. Porque presta atenção em como esse administrador confiou na fidelidade do Senhor dele. Ele tinha certeza de que o Senhor seria fiel à palavra dele. Seria fiel e generoso e cumpriria com a palavra dele. Como que um filho do mundo tem essa confiança tão grande no Senhor e o filho da luz não tem? Eu não sei vocês, mas eu já desconfiei de Deus. Eu falei, Senhor, eu vou trabalhar, mas e se eu não passar? Eu vou estudar, mas e se não der certo? Senhor, eu vou estudar, mas e se não funcionar? Senhor, eu vou treinar, mas e se eu não conseguir? Eu sou um filho da luz. Se eu treinar, eu vou conseguir, porque Deus é Deus. Ele é dono do céu e da terra, não tem nada. Assim, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, se eu tenho conversado com Deus, tenho um relacionamento com Ele, e Ele tem me direcionado para fazer algumas coisas, é só eu fazer, que Ele vai me recompensar. Não tem por que eu ficar questionando o tempo inteiro, Senhor, mas é isso mesmo? Senhor, tá dando tudo certo? Senhor, vou ser demitida amanhã? Senhor, as pessoas me odeiam? Senhor, eu não aguento mais? Senhor, eu vou morrer na faculdade? Senhor, eu vou ser assaltada hoje? Não, eu não posso viver no medo. Misericórdia, né, Maria? Tem gente que vive assim, não sei quem é.
Eu mesma, né? E outras pessoas também que eu conheço, que eu não vou dizer quem é. Então, a gente precisa ter confiança no nosso Senhor, que nem aquele administrador astuto teve confiança no Senhor dele. Ele tinha certeza da fidelidade do Senhor. E ele foi muito elogiado, porque ele usou dessa fé nesse Senhor, do conhecimento, porque ele era um bom administrador e ele tinha um bom relacionamento com as pessoas. Ele foi atrás de um bom relacionamento. E aí a gente é crente e não faz nenhuma dessas coisas. Ah, eu sou crente, todo mundo me deve alguma coisa, e se você é ruim comigo, eu vou orar para Deus te queimar no inferno. Que crente é esse, gente? E eu vou para a igreja e a igreja é uma bênção e todo mundo vai para o inferno que não vai para a igreja. Como assim? Vamos analisar. Como que eu vou evangelizar alguém se eu estou sempre dentro da igreja? Se eu só fico na igreja? Se eu só... Vocês prestem atenção, hein? Se eu não faço mais nada além da igreja, se na segunda eu estou na igreja, na terça eu estou na igreja, na quarta eu estou na igreja, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, nossa, vai dar tempo de evangelizar alguém? Como que minha vida vai ser um exemplo? Como alguém vai ver que eu sou um exemplo no agir, nas estratégias, no trabalhar, no estudar, se eu estou o tempo inteiro direcionando toda a minha energia para as pessoas da fé? É claro que tem pessoas que são chamadas para isso, tem voluntários específicos que trabalham sempre na igreja e também os pastores têm que dedicar a maior parte da vida deles para as pessoas da igreja. Mas não é todo mundo que vai viver assim. Se a gente tem um chamado para fora da igreja, a gente se abastece aqui com certeza e aí vai ser luz, né, nos lugares. Então, beleza. Aí entra naquela pergunta, por que eu não tenho as coisas então? Por que eu não tenho dinheiro? Pode ser hábitos. Eu preciso analisar, porque Jesus está falando aqui, ó. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, se eu sirvo ao dinheiro, eu não sirvo a Deus. Uma coisa automaticamente exclui a outra. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí eu trouxe alguns desafios aqui para a gente ver do que é amor ao dinheiro. Eu vou falar uma situação e vocês vão me falar se ela é imprudência ou se ela é amor ao dinheiro. Beleza? Aceitam o desafio? Eu vou dar uma situação, exemplo. Uma pessoa que ela está juntada, mora junto, mas ela não se casa com o parceiro dela para continuar tendo um benefício. Recebendo um benefício do governo, por exemplo, que se ela casar, ela vai perder. Aí você vai me falar, essa situação, essa pessoa está agindo com imprudência ou com amor ao dinheiro? Todo mundo... Na verdade, é os dois. Ela está com astúcia até, né? Mas ela é mais amor ao dinheiro mesmo. Essa atitude, ela representa, assim, claramente uma pessoa que coloca como seu Deus o dinheiro. Por quê? Ela não consegue abrir mão de um benefício para se casar com aquela pessoa e colocar aquela união diante de Deus de uma forma santa e pura? Não, assim, para provar para os homens que aquilo é um relacionamento verdadeiro. Não, é porque, assim, enquanto a gente não se casa e a gente fica com aquela pessoa, a gente está praticando a fornicação, certo? Todo mundo entende isso? Se a gente não está casado com aquela pessoa, então a gente está cometendo imoralidade sexual. E aí a pessoa prefere cometer imoralidade sexual para continuar recebendo um benefício. Isso é colocar o dinheiro acima de Deus. Então, eu estou adorando ao dinheiro nesse caso. Deu para entender o jogo agora? Segunda situação. A pessoa que não quer trabalhar registrada para não perder o benefício. Sim, não quer trabalhar registrada para não perder o benefício. Se estiver dentro da lei, tudo bem. Mas se for fora da lei, aí não é legal, não. Segunda situação, ser fiador de alguém. Fiador é uma pessoa que ela dá o seu nome em garantia quando alguém vai ter uma dívida. Tipo, a Isabela vai alugar uma casa e aí ela coloca o meu nome de fiadora, porque se ela não pagar o aluguel, aí eu cubro. Ser fiador. O que vocês acham? Imprudência. Não é pecado ser fiador, mas é imprudência. Mas a Bíblia fala que não deve ser fiador. Né? A Bíblia recomenda fortemente que você não seja fiador.
exige que você faça, arruma um fiador para você fazer, sei lá, ligar, casa, não sei, depende. A pessoa que vai ser fiador, ela vai ser imprudente. Se você precisa de um fiador, tipo um exemplo, eu posso confiar muito na minha mãe, porque eu sei que ela me paga. E aí, beleza. Eu posso ser fiadora da minha mãe. Agora, eu ser fiador de uma pessoa aleatória. Ou de uma pessoa, assim, a sua irmã, sei lá. Não conheço a sua irmã. Não, eu conheço a sua irmã. Vou usar outro exemplo. Vamos usar outro exemplo. Vamos supor uma pessoa da sua família, um primo que você sabe que não paga. Aí ele fala, Maria, eu preciso muito de uma fiadora e você é a única da família que tem o nome limpo, eu preciso que você seja minha fiadora, senão eu não vou conseguir alugar a casa. Meu, você seria fiadora dele? Melhor não mesmo. Porque, assim, ela que arranje outra casa que não precise de fiador ou faça alguma outra coisa. Porque ela não pode colocar sobre você o poder sobre a vida e a morte dela. Não tá sobre você isso, entendeu? Então, se precisar, e você tem uma pessoa que é realmente de confiança, beleza. Mas se não, é fortemente recomendado que a gente não seja fiador de ninguém. Então, beleza, imprudência. Ok. Próxima coisa. Não devolver o troco a mais que eu recebo quando eu saio de uma loja. Amor ao dinheiro. Esse é amor ao dinheiro. Esse é um pecado, amor ao dinheiro. Por que eu não devolvo o troco? Eu estou cometendo uma injustiça com aquela pessoa que, se você já conhece alguém que trabalhou com caixa ou não, ou você mesmo já foi o caixa, se dá diferença, sai do salário do caixa. E já não é muito, né, o salário dele. Então, se eu não devolvo o troco, às vezes a pessoa deixou de ver. Aí você fala, nossa, ela que tinha que se ligar e acordar para a vida. Mas então, se você percebeu, aquele que tem conhecimento, aquele que deixa de fazer o bem, aquele que pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se eu não devolvo o troco, eu tô meio que roubando aquele lugar, furtando, né? E tem gente que ainda espiritualiza. Fala assim, nossa, fui abençoado hoje. É verdade. Fala, foi de Deus esse dinheiro que sobrou. Não foi de Deus. A mesma coisa que... Sabe que tá errado, Norma. A mesma coisa que o Jacó fez, né? Quando ele foi mentir pro pai dele, e aí o pai dele falou, nossa, a caça chegou muito rápido. Aí ele fala, Deus trouxe essa caça muito rápido ao meu encontro. Então, a gente não pode espiritualizar os nossos pecados. Amor ao dinheiro. Beleza. Uma pessoa que usa outros documentos para poder se beneficiar de um benefício de outra cidade. Financeiro. Tipo, alguma coisa que recebe em Barueri e você é de Santana de Parnaíba. Aí você pega o documento de Barueri para você poder receber aquele benefício. Imprudência? Quem mais? Eu acho que tá tudo imprudência, né, também. A Norma acertou. Tá tudo imprudência, mas esse é com certeza amor ao dinheiro também. Porque você tá cometendo um engano, né? Uma mentira para você conseguir um benefício que não é para você, porque você não mora naquela cidade. Tem gente até que não vai se aproveitar, porque tem gente que pode falar assim, mas um monte de gente não usa, tá sobrando aquele benefício, vamos pegar lá mesmo. Não, mas aquele benefício é para aquela cidade, para os moradores daquela cidade. Se você não mora lá, aquele benefício não é para você. Tem muita gente que acha isso tão natural, mas tão natural, você acaba sendo até... Nossa, mas é só você dar seu endereço. Sim. Você conhece alguém que mora lá? Dá um endereço. Sim, e se você não faz, é bobo. Você mora lá, Santana de Parnaíba. Aí aqui é quem vai te dar a habilitação. Mas tem uma autoescola que é de Santana de Parnaíba. E só pode fazer lá. Mas pega o endereço de alguém. Dá o endereço de alguém. Tem gente que acha super normal. Sim, e aí quando você fala que não vai fazer, fala, nossa, mas você é muito besta. Nossa, você é muito besta. Isso aí, todo mundo faz, mas não é porque todo mundo faz que é certo. Continua sendo errado. Aí as pessoas falam tanto, se você não der o dízimo, vai vir o devorador, o amassador, o massificador, sei lá o que dor. Mas e aí faz essas coisas, entendeu? Uma vez um amigo sofreu um acidente e a gente passou na polícia rodoviária.
o cara meio que queria que a gente desse dinheiro para ele, para poder liberar a moto. E aí ele ficou contando as histórias da vida dele, né? Enquanto isso, aí ele ficava falando, não pode comprar moto nesse país porque os ladrões ficam roubando você. Só que ele estava roubando um cidadão naquele momento e ele não percebeu. Pedindo suborno. Porque suborno também é uma forma de amor ao dinheiro, né? Você usa o seu poder aquisitivo para manipular a vida de uma pessoa. E não é muito que você precisa, não. Às vezes é R$200, R$100. Às vezes é um cafezinho que você vai manipular a vida de uma pessoa e ela deixa. Uma oncinha. Já dá o documento com a onça. Sim. Aí cada um tá pecando de uma forma. Aquele que recebe tá pecando por confiar naquele dinheiro e permitir ser manipulado por um dinheiro, tipo, permitir moldar a justiça por causa de um valor, e aquele que está entregando também, porque ele está ativamente manipulando a situação para ser beneficiado, porque ele não confia no Senhor. Então isso é amor ao dinheiro também. Beleza. Uma situação, emprestar o seu nome ou o seu cartão de crédito para uma pessoa endividada. Não é pecado isso, mas é imprudência. Eu ia falar burrice, mas não. Mas quem nunca fez isso, né? É imprudência, porque se a pessoa não valoriza o nome dela, imagina o seu. Porque o que vai impedir? Aí você vai ter que pagar a dívida dela. Às vezes a pessoa já vendeu o carro dela, que está no seu nome, e não te pagou, e você está pagando o carro da pessoa para o seu nome não sujar. Então é muito triste isso. E você não precisa fazer isso. Isso é imprudência. Uma situação, comprar um carro velho. Acho que é imprudência. Quem mais? Não? Deixa eu pensar. Depende. Se for Trocar um carro velho? Acho que é burrice. Então, esse aqui eu quis colocar para a gente discutir, porque tem pessoas que têm poder aquisitivo para poder sustentar um carro velho, ou uma moto velha, ou uma casa que precisa de uma reforma. Parece que tem uns castelos na Europa que você paga a preço de banana. Só que aí você tem que, tipo, praticamente de taxas, de reconstruções, de coisas que estão incorretas, você vai gastar muito, muito, muito dinheiro. Então, se eu comprar um castelo desse, vai ser uma imprudência sem tamanho, porque eu não tenho poder aquisitivo para sustentar um castelo ou um carro velho no momento. Mas uma pessoa que ela tem amor, que é um hobby, que ela se planejou para fazer aquilo, aí não vai ser. Então, precisa analisar de acordo com a nossa vida, né? O nosso poder aquisitivo, os nossos hobbies e as motivações. E a última, quer ver? Apostas. Jogo do tigrinho, o que vocês acham? Amor ao dinheiro? É amor ao dinheiro, porque a pessoa quer ficar rico assim, né? Amor ao dinheiro. Tigrinho. É o quê? Em vez de investir o dinheiro, joga no tigrinho. Tem pessoas que acham que o tigrinho é um investimento, mas na verdade não é. Tem gente que fala que está ganhando dinheiro investindo. Só que aí quando você vai ver no final do mês, ganhou R$10 e perdeu 500, né? Aí fala, ganhei R$10, uhul! Mas isso daqui também quis colocar porque dá para você dividir. Porque se é uma pessoa, por exemplo, que tem um poder aquisitivo muito grande, e ela entende como um lazer, jogar no tigrinho ou ir num cassino, sei lá o quê, tem gente que... Esse é o problema. Vicia. É a mesma coisa de bebida. Quem não sabe beber, não pode beber. Aí tem pessoas que utilizam a Isabela rindo aí, meu Deus. Tem pessoas que utilizam esses jogos como lazer. Aí beleza, você separa lá 2% da sua renda para você colocar nesse negócio, mas entendendo que aquilo não é um investimento e não vai te deixar rico. Aí beleza, tranquilo. Não é imprudência. Agora uma pessoa que joga no tigrinho achando que aquilo vai ficar rico e fala, Deus,
Faz que a roleta dê no valor certo para eu conseguir ganhar o dinheiro que eu perdi, Senhor. Não, gente, isso é imprudência. Então a gente tem que ser honesto também conosco. Você tem condições de jogar no tigrinho e não ficar viciado? Eu não tenho. Por isso que eu não baixei, não jogo na loteria também, porque eu acho que é perda de dinheiro. Mas se aquela pessoa entende que aquele valor não vai fazer falta na vida dela, tipo, não é um valor que ela pegou da gasolina para pôr no tigrinho para ver se ela conseguia encher o tanque inteiro. Ah, eu só tinha 50, mas agora eu vou encher o tanque com o valor que eu ganhar no tigrinho. Não, isso é imprudência e chega até a ser pecado, chega a ser o amor ao dinheiro, porque você está confiando mais na sorte do que nos princípios de Deus para a sua vida, para você conquistar via trabalho, via juntar dinheiro, os princípios de Deus mesmo, né? Então, o que vocês acharam desse jogo? Vocês pensaram em mais alguma situação? Que vocês veem por aí acontecendo? Não? Se alguém pensar, pode falar. Então, a gente, quando se depara com essa parábola, pode ter certeza que a gente precisa se apropriar das bênçãos de Deus. Vamos ler Romanos 12, 2? Atos Romanos. Você lê essa para nós, Henrique? Romanos quê? 12, 2. Não imitem a conduta e os condutores desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão, de experiência própria, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que bênção. Essa tradução é bem legal, nunca tinha visto. Achei bem esclarecedora. E olha o que ele fala, experimentar, da experiência própria, fala aí, né? Como que é? De experiência própria. Experiência própria, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual tradução que é? Não sei não. Não sei. Depois ela vê aí. Aqui na minha fala experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a gente aceitou Jesus. Beleza, Samuel aceitou Jesus hoje. Obrigado, Senhor. Amém. Você é salvo. Aleluias. Só que no outro dia, a sua cabeça foi totalmente transformada e você virou um santo, Samuel? Virou? Acho que ele virou. Ele virou. E você, Daniel? Você aceitou Jesus hoje. No outro dia você vira um santo e vai para o céu com asas? Não, né? Você acorda normal, não acorda? Todo dia? Eu acordo normal. E vocês? Preciso escovar o dente quando eu acordo. Vocês também? Ou vocês acordam com bafo de flores? Não. Acorda com o cabelo arrumado? Não, a gente aceitou Jesus, continua igual. Igual assim, só que diferente. A nossa mente, ela precisa se renovar, que nem o Henrique leu agora, para que a gente possa, por experiência própria, comprovar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Como que eu faço isso? Cada dia, Deus, ele me deu poder sobre o pecado. O pecado não tem mais poder sobre mim, uma vez que eu sou salvo e que eu entreguei a minha vida para ele. Então, isso já é meu. Deus derramou isso sobre mim pela graça dele. Agora, o que eu preciso fazer? Tomar posse. Quando tem uma guerra, a gente vai... Vamos supor que a Luana quer destruir as terras da Carla. Aí a Luana pega a cavalaria dela, pega 1000 cavalos, 3 legiões de guerreiros e vai para cima da terra da Carla. E a Carla só é uma vila com 1000 pessoas. Quem vai ganhar? Fácil, né? Óbvio essa. Ganhou a guerra. Só que agora, quem que vai pegar o ouro guardado? Quem que vai pegar os animais e levar para a cidade da Luana? Quem que vai pegar as mulheres e crianças que eram utilizadas para trabalhar na terra? Tipo, eles puxam e levam como servos para trabalhar na terra da Luana. Como que vai ser feito isso? Você vai? Que isso, o Júnior já se candidatou. Oxi!
É esse o espírito, Júnior, isso mesmo. Porque alguém vai ter que fazer isso. Isso não acontece magicamente. Venci a guerra. Pronto. Não, agora que você venceu a guerra, alguém vai ter que trabalhar e organizar toda essa situação. E o Júnior pode, amém? Alguém vai ter que organizar toda essa situação. Quando morre um parente, fica uma herança. Mas aí tem todo um processo. A Norma bem entende esse processo. É um processo fácil, Norma? Gente, não é fácil os processos de você tomar posse das bênçãos que você tem. Se eu faço uma doação de um bem, eu pego um bem muito caro, uma casa, e dou para o Caio. É simplesmente isso? Pega essa casa. Eu preciso comprovar documentalmente que essa casa é do Caio, não é? Então, beleza, Caio, eu já te dei a casa. Agora ele se vire, ele vai atrás da documentação, ele resolve essa situação. Então Deus, ele já deu tudo para nós, a gente tem tudo em nossas mãos, nós somos os filhos da luz, a gente tem assim a graça do Espírito Santo, todo o poder e a glória e todos os dons nos são concedidos pela misericórdia de Deus, mas eu preciso tomar posse. O que eu preciso fazer? Tomar posse. Vamos tomar posse, o Júnior pode, amém? Amém. Então a gente venceu a guerra e vai deixar lá os boi? Você vai deixar os bois lá? Não. Vai deixar tudo criando bicho, crescendo mato na terra? Você não vai tomar posse daquela terra? Sim, a gente vai tomar posse. Se Deus é o dono dessa terra, a gente é filho dele, a gente tem direito. Então a gente tem que tomar posse. E a gente vai, amém? Então, e primeira coisa, identificar as raízes do meu comportamento. A nossa forma de lidar com o dinheiro, ela é muito intensa. Ela está ligada às nossas emoções. Na Bíblia fala 1000 vezes mais sobre dinheiro do que... não é 1000 vezes mais não, mas fala muito mais vezes a palavra dinheiro, ou sobre dinheiro, do que sobre amor ou outras coisas, pelo que eu me lembre. É melhor eu confirmar, vou confirmar. Você já ouviu falar disso? Porque... Fala muito sobre dinheiro. Fala mais de dinheiro na Bíblia. A Bíblia possui cerca de 2.000 escrituras sobre dinheiro. Misericórdia, 2.000. E a palavra dinheiro é citada pura e nominalmente na Bíblia 140 vezes. E teria ganhado até mesmo da palavra fé. Nossa, e se somar ouro e prata como variações para dinheiro, temos mais 737 vezes. Muita glana, né? Nossa. Ah, não, essa parte é mentira. Só que é 140 vezes mesmo. Ela é citada 140 vezes. O que eu quero deixar claro é que Jesus ele fala muito sobre dinheiro. E se não fosse um assunto importante, ele com certeza não falaria. Porque o dinheiro, ele mexe muito com a gente. Olha o que ele fala. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele fala, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu posso amar o meu próximo, mas eu não posso amar o dinheiro. Eu posso amar ser feliz, mas eu não posso amar ao dinheiro. Então o dinheiro é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Presta atenção, o que me move quando eu vou fazer uma compra? Eu vou contar uma situação, e aí vocês vão me falar o que me moveu para fazer aquilo. É uma situação hipotética, não existe, tá? Não existe. Eu fui comprar um carro, e aí eu queria um carro bonitinho e redondinho, que coubesse numa vaga de estacionamento sem eu sofrer muito. Mas quando eu cheguei lá, o vendedor falou assim, carro para mulher é por ali. E aquele carro que eu queria era considerado um carro para mulher. Aí eu falei, quer saber, eu não quero esse carro. Eu quero aquele ali. Aquele carro ali, carrão mesmo. E aí ele falou, tá bom. E aí eu comprei aquele carrão, porque eu não quis comprar aquele carro para mulher. O que me moveu nessa situação? Como? Ego, isso mesmo. Mais alguém? Matou com o pau, né? Eu quis provar para aquele cara que eu não queria um carrinho de mulher. Mas eu queria um carro de mulher. Aquele carro pode ser considerado de mulher. Mas, gente, muitos homens devem ter um carro parecido com aquele também. E muitos homens não devem ter nem carro.
E, sabe, para começar, princípio de conversa. Mesma coisa com moto, que eles falam, scooter é moto de mulher. Mulher, você quer comprar moto? Compra uma scooter. Ah, não, eu vou comprar aquela Kawasaki Ninja 300, que sei lá o quê. Mas eu não tenho dinheiro pro seguro, eu não tenho... eu não sei dirigir aquela moto. Vou ter que comprar uma escadinha para subir, dependendo da minha altura. Eu não tenho onde ir, porque eu uso a moto para ir pro serviço. O que está me movendo? Que nem o Henrique falou, ego me moveu naquela decisão. Eu não tenho muita força também. Não que mulher não possa comprar uma Kawasaki Ninja, com certeza pode, mas naquela situação, eu queria uma scooter. Eu queria um carrinho redondinho, pequenininho. Mas eu fui movida pelo ego para provar para uma pessoa que eu acabei de conhecer que eu não queria um carro de mulher. E aí o que aconteceu? Eu me endividei. Assumi um prejuízo. Eu não pensei nesse prejuízo, aí eu acabo me endividando porque eu quis provar uma coisa para alguém. E isso acontece mais do que a gente pode imaginar. Muitas pessoas tomam essas decisões em menor escala ou em maior escala. Tanto com casa, às vezes com casamento. Se casa por uma pessoa para provar coisas para os outros e nem quer. Gente, é uma decisão muito séria a pessoa que você vai se casar. Precisa pensar muito antes de casar. Se quiser casar, né? Amém? E aí eu vou ter que arcar com todas as consequências daquela decisão que não era a que eu tinha no meu coração. Uma outra situação. Eu na escola, o Joãozinho na escola sempre foi apontado. Esse cara é muito babaca. Esse cara é muito pobre. Esse cara é muito sujo. Esse cara é muito sei lá o quê. Esse cara é muito sei lá o quê. Aí chega a oportunidade dele trabalhar, ele ganha dinheiro, ganha um pouco mais de dinheiro, mas não tanto assim. E aí ele começa a perceber que quando ele vai nas festas e compra um kit de camarote, muitas mulheres ficam em cima dele. E aí ele fica encantado com aquilo. Ele fala, todo mundo me odiava na escola e agora é só eu comprar um balde de bebida que eu fico cheio de mulher? Ah, não. Todo final de semana eu vou comprar um monte de balde de bebida porque eu gostei desse negócio aqui. Eu gostei disso. O que me moveu nessa decisão? Alguém sabe? Luxúria. Luxúria, que mais? Luxúria com certeza. Carência. Que mais? Mais alguém? Provar alguma coisa. Esse cara, ele tinha um complexo de inferioridade. E aí, quando ele viu que ele poderia comprar as pessoas através de um kit de bebida, ele ficou maluco. E aí ele fazia isso todo final de semana. Só que ele não tinha tanto dinheiro assim, porque ele ganhava só 2 salários mínimos. Então, o dinheiro todo dele ia nisso. E aí, para as despesas que ele tinha todos os dias, ele usava o cartão de crédito. E aí, quando ele precisava pagar a fatura, a Norma já fez um sinalzinho. Quando ele precisava pagar a fatura, era tão alta que ele não tinha dinheiro. Então, ele precisava esperar o próximo salário e aí ele pagava tudo, ou ele pagava o mínimo da parcela para ele continuar vivendo essa vida de luxo no final de semana, para ele se sentir alguém que era amado, que era querido. Só que, na verdade, ele só estava comprando aquelas mulheres. E quando ele para de comprar o kit, aquelas mulheres vão embora, porque elas são movidas por aquilo. Aquelas mulheres específicas, tá? Eu tô falando dessa situação. E ele fica com o cartão de crédito para pagar, uma vida triste, cheia de doenças venéreas, nem é doenças venéreas que fala mais, né? Como que é? IST? DST, eu acho que já tá antigo também, eu acho, não é? Sei lá. Não importa, né? Então, eu preciso prestar atenção. Se eu tô gastando dinheiro, o que tá me movendo para fazer aquilo? Isso também não é só sobre dinheiro, muitas outras coisas, né? A gente pode ser movido por impressionar alguém, provar algo para alguém, mostrar que eu sou alguma coisa. Compro um iPhone para mostrar que eu sou Apple Boy, Apple Girl, sei lá o quê. E eu não tenho dinheiro. E eu nem uso a câmera do iPhone. Para que eu comprei então? Encobrir inferioridades, que nem o João, demonstrar status, demonstrar que eu sou independente. Agora eu mando na minha vida. Eu vou sair daqui, a Keka fala pra Norma. Eu vou sair dessa casa. E a minha casa, eu que mando, eu que faço o que eu quero. E aí a Norma chega lá, e aí não tem uma comida, não tem um sofá, não tem um nada. Eu que mando embaixo da ponte. Conta aquela música da Roberta Miranda.
Vai com Deus. Vai com Deus. Mas é meu. É pouco, é sujo, é nojento, mas é meu. E a pessoa tá vivendo triste, sozinha, só pra provar que ela é independente, que ninguém manda nela. Orgulho. Eu não quero enriquecer. Pode ter crenças limitantes que você acha que rico rouba os outros, rico é mentiroso, rico é maldito, rico não vai pro céu. Isso são coisas que pode estar na nossa mente, que quando a gente começa a ter uma aquisição financeira, a gente começa a gastar tudo loucamente, porque precisa comprovar a nossa crença que está na nossa cabeça. Então precisa identificar se isso está em nós também. Medo do que vão pensar se eu não fizer. Exemplo, a sua mãe fala: Carla, vamos fazer uma rifa não. Vamos fazer uma vaquinha, não, no serviço ou na escola. Vamos fazer uma vaquinha para comprar um presente pro Marcelinho. Aí você não tem dinheiro, mas se você não entrar na vaquinha, todo mundo vai apontar para você e falar: você odeia o Marcelinho? Você é uma ridícula que não gosta dele? Aí você, mano, só tem essa opção, dar o Pix e odiar o Marcelinho? Só são essas duas opções? Não, aí tem que ser muito forte. Você vai ter que falar: eu não vou dar o dinheiro agora. E não precisa justificar, porque você não deve nada a ninguém, amém? Mas é muito difícil acreditar nisso. Mas é a verdade. E agradar, desejo de agradar as pessoas e não saber dizer não. Porque eu quero que o Júnior goste de mim, eu começo a comprar coisas para ele. E aí eu não consigo mais parar. E aquilo me deixa maluca. Então, isso são coisas que podem nos deixar maluco. Nossa, ainda tem os princípios para falar, mas eu acho que não vai dar tempo. 41, será que dá tempo? Tá? Beleza, então, coloquei 11 princípios aqui. Eu vou pedir para vocês abrirem a palavra. Caio, abre aí. Provérbios 13 e 11. Você abre no celular, porque cada um vai abrir um. Provérbios 13 e 11. Mãe, Provérbios 6, 6. Queca, Provérbios 21, 20. Norminha, Provérbios 22, 7. Daniel está vivo ainda? Maria, Gratidão, João 6, 11. Isa, não? Júnior, você tem aí? Samuel, vocês têm? Luana, tem aí? Henrique, Lucas 14, 28. Todo mundo tem aí? Vai ter mais ainda. Primeiro princípio. A gente tem 11 princípios para lidar com o dinheiro. Caio, qual é o primeiro? Trabalhe. O que está escrito aí? Provérbios 13, 11, né? Calma aí, a inteligência artificial. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, pois quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Glória a Deus. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Nossa, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Mãe, ajunte. Provérbios 6, 6. Eu acho que eu troquei a sua com a do Caio. Preguiçoso. Aprenda uma Peraí. lição com as formigas. Eu troquei. Então, trabalhe. Preguiçoso. Aprenda a lição com as formigas. As formigas trabalham. E o Caio falou o ajunte. Ajunte dinheiro. Porque tem gente que fala: amanhã, vamos morrer amanhã. Vamos gastar tudo hoje porque só se vive uma vez. A vida é boa. Mas aí chega o amanhã, você está pobre, endividado, sem dinheiro e não morreu. Olha que tristeza, você não morreu amanhã. Mãe, Queca, viva um degrau abaixo. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. O tolo devora tudo que pode. O que isso significa? O tolo gasta tudo que ele ganha. Ganha 2.000, gasta 2.000. Ganha 3.000, gasta 3.000. Ganha R$5, gasta 5. Não, o sábio, ele tem uma reserva. Então a gente precisa fazer uma reserva. Guardar dinheiro. Para caso aconteça alguma coisa, a gente não ficar endividado. Norma, a sua é gratidão. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Eu coloquei tudo errado. Você falou 22, 7. Pague suas dívidas, desculpa. O seu é pague suas dívidas. O seu, Maria, é João 6, 11. Ô, Norma, pague suas dívidas. Como que é o versículo? Provérbios 22, 7. Isso. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que toma emprestado é servo do que empresta. Então, se você tem dívidas, pague suas dívidas, amém? Amém? Você vai ser um escravo
Senão você é escravo daquele que você deve. Não é o caso de, tipo, o empreendedor, ele precisa emprestar dinheiro do banco para poder, né, fazer as coisas. Porque empreender não é a vida normal. Mas na vida normal, gente, pague as suas dívidas. Que vergonha, envergonhar o nome de Deus. Maria, o seu é gratidão. João 6,11. Jesus tomou. Tá certo? Tá certo, é isso. Pães e havendo dado graças, ele partiu-os, eles discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também com os peixes, quanto queriam. Então, quando Jesus ele foi dividir o pão, ele não falou, Senhor, faz que dê o pão em nome de Jesus para todas as pessoas, por favor, Senhor, faz essa divisão dar certo. Não, ele falou, Senhor, obrigado. Dividiu. Amém? Então vamos agradecer que Deus vai fazer a obra. Isabela, o seu é registre. Não, é o Henrique. Henrique, registre. Lucas 14, 28. Pois quem começaria a construção de uma torre sem primeiro fazer os cálculos, e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Amém. Então, o que isso quer dizer? Faça um orçamento. Senta na sua casa, pelo menos uma vez por mês, coloca lá gastos, coloca entradas, coloca o que você recebe, os sonhos que você quer. Hã? Todo dia. Todo dia, Norma? Meu Deus! Não, pelo menos uma vez por mês. Mas se você consegue todo dia, glória a Deus. Não, receba. Eu recebo, amém? É porque, sabe por quê, Norma? Tem gente que tem medo de abrir a conta do cartão, porque é tão alta que ela não abre, exclui o aplicativo. Então não olha nem uma vez por ano. Imagina uma vez por dia, misericórdia. Essa pessoa está precisando de uma norma na vida dela. Caio, você vai abrir Provérbios 11, 15. Mãe, Provérbios 3, 9. Queca, Gênesis 2, 3. Norma, Eclesiastes 3, 13. Maria, Salmo 1, 1. E Henrique, Provérbios 20, 29. Foi aí, Caio? Sim. Então, princípio 7, não seja fiador. Quem me serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo estará seguro. Quem se nega a fazê-lo, aí é a sua resposta, Maria. Quem se nega a fazê-lo estará seguro. Mãe, contribua. Do fiador. Tipo, o princípio não seja fiador. Aí estava escrito, como que é, Caio? Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Não sei da... Da ser fiador. Você não vai... Eclesiastes qual, né? O seu Eclesiastes 3:13. 3:13. Mãe, o seu princípio é contribua. Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Amém. Porque a gente precisa, assim, devolver, na verdade, para Deus de tudo aquilo que Ele tem nos concedido. Amém? Não é uma questão de dar o dízimo e as ofertas, senão eu vou morrer e o devorador vai consumir a minha vida. Não, eu devolvo a Deus porque eu sou grata por tudo que Ele faz. E não por medo de ser destruído. Porque agir pela culpa e pelas feridas não te leva mais perto de Deus. Na verdade, te afasta. Agir pela culpa é a pior coisa. Queca, o seu princípio é descanse. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Glória a Deus. Por que descansar? Porque descansar significa que eu confio. A Isabela abriu o culto com a palavra. Ele dá aos como que é? Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Então a gente não precisa viver nessa vida maluca de 24/7, de trabalho enquanto eles dormem, porque isso não é de Deus. Porque isso quer dizer que eu não confio no Senhor, eu só confio no meu próprio trabalho. E se eu confio em Deus, eu posso descansar, amém? O princípio da norma é usufrua. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Glória a Deus! Porque eu também não posso entrar no outro extremo. Eu guardo todo o meu dinheiro e eu não faço nada. Que nem o cara. Eu tenho um celeiro para guardar minhas coisas. Aí chega alguém e fala, você tem muito mais coisas. Ei, vou guardar, vou fazer outro celeiro. Glória a Deus! Para guardar mais.
Não, isso aí você acaba envelhecendo e fala, não, quando eu envelhecer eu vou curtir. Mas quando você envelhecer, seu joelho não vai ser o mesmo, sua coluna não vai ser a mesma. E aí você poderia ter aproveitado com sabedoria, dividido o seu dinheiro, né? Uma porcentagem para investir, uma porcentagem para contribuir, uma para lazer. Então, a gente pode contribuir, viver o melhor que a vida tem com sabedoria. Maria, o seu princípio é estude. Salmo 1, do versículo 1 ao 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Glória a Deus, porque você não ouve conselhos de pessoas que querem te levar à destruição. Bora ali, Caio, vamos gastar só hoje porque a gente só se vive uma vez. Não, isso é o conselho dos ímpios. O princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, medita na lei do Senhor de dia e de noite. E também, além de meditar na lei do Senhor, também estudar conteúdos que vão te levar a ter uma habilidade técnica. Porque agora o Henrique vai ler Provérbios 20 e 29. Para os jovens, a glória é ser forte e bonito. A glória dos velhos está na sua experiência de vida. Não era isso, mano. Eu peguei errado, peraí. Aquele... Eu gostei desse aí também. Deixa eu ver. Provérbios 22, 29. Por favor, Henrique. 22, 29. O jovem é ser bonito. Então, beleza. A gente entendeu isso, né? 22, 29. Você conhece alguém que faz seu trabalho com cuidado e perfeição? Em pouco tempo, seu valor será reconhecido e ele será chamado para trabalhar para o rei. Olha só. Em outro versículo fala, perante rei será posto, e não perante a plebe. Porque ele faz as coisas com excelência. Uma pessoa que se presta a fazer o melhor, ela vai ser reconhecida, que nem José, que nem Daniel. Amém? Vamos receba, Senhor. Olha, a Maria, a melhor podóloga do Brasil, já pensou? A gente tem a melhor podóloga do Brasil aqui com a gente. Glória a Deus. Então, perante rei será posta. Amém! Ela vai fazer o pé do rei, você tá entendendo? Então, se a gente é perito no que a gente faz, não tem outra, gente. Amém? Então, era isso que eu queria trazer. Eu vou pegar as perguntas rapidinho. Vai. A primeira aí, ó. Conheço uma pessoa que é próspera e ela não é da igreja e não dá o dízimo. Como isso é possível? Vocês acham que já dá para responder com o que a gente viu? Alguém se atenta? Se... Conheço uma pessoa que é próspera e ela não é da igreja e não dá o dízimo. Como isso é possível? Ela vive os princípios. Ela trabalha igual uma formiguinha, ela junta dinheiro, ela administra bem. Ela é um filho do mundo que é mais astuto que os filhos da luz. Então, se ela segue o princípio, até o Tiago Brunet fala isso, gente. Princípios milenares. Ele é bom, ele é muito bom com essas coisas de dinheiro. A gente sempre tem que ouvir tudo, reter o que é bom, né? E ele é muito bom nessa área. Por que precisa dar o dízimo? Está escrito na Bíblia que, acho que foi Abraão que começou dando dízimo, né? Abraão, ele deu a 10ª parte lá pro Melquisedeque. E tem gente que fala que isso ficou lá no Velho Testamento. Mas Jesus, ele fala, quando ele vai corrigir os fariseus, ele fala, do dízimo, do endro e do cominho vocês dão o dízimo, mas não cuidam do seu pai. Alguma coisa assim que ele fala. Não, vocês têm que fazer não podem deixar de fazer essas coisas e fazer as outras. Então, ele concorda com o dízimo, quando Jesus fala isso. Só que o dízimo, ele não era aquela coisa assim, sabe, imposta de uma forma que nem muitas vezes a gente vê em algumas igrejas, que você é obrigado a dar o dízimo, senão o devorador vai te destruir. Quando você virar a porta da sua casa, o devorador vai te engolir se você não der o dízimo na igreja, porque o dízimo é da igreja, e a igreja. O dízimo naquela época, ele também era utilizado para abençoar os não favorecidos. Então, esse dinheiro era utilizado para arrumar o templo,
ajudar os não favorecidos. Então, a igreja que recebe esse valor, ela também precisa ser uma boa administradora desse valor. Aí você fala, eu não confio em pastor nenhum, eu quero que se exploda. Eu não vou dar dízimo, eu não vou dar oferta na igreja, eu quero que se dane. Eu prefiro 1000 vezes ajudar as pessoas na rua, mas aí eu percebo uma coisa na fala dessas pessoas, que elas não ajudam as pessoas na rua. elas não dão dízimo e não ajudam ninguém. Então, se você tem uma dificuldade muito grande com dar o dízimo, tire esse valor do seu salário e coloque em alguma coisa que vai ser útil. Pelo menos para você começar a tirar o mamon, porque isso é mamon. Você está agindo que nem o tolo que a gente leu ali no Provérbios, que esgota todo o seu dinheiro e não oferta, não investe, não ajunta. E também a gente tem que pensar que uma igreja, ela exige custos, né? Naquela época não tinha um templo com luz, assim, era com energia elétrica da forma que é hoje. Tinha a luz daquela época, né? Que eram as velas lá e tal. E tudo isso também exigia dinheiro. Mas hoje exige dinheiro para comprar os produtos de limpeza, a energia, a água, os produtos do banheiro. Então, eu sendo membro dessa igreja, eu deixo o meu dinheiro aqui, o meu dízimo nessa igreja, porque eu contribuo aqui para a manutenção desse templo e permite a gente continuar trabalhando aqui. Sim. Então, a gente precisa dar o dízimo por isso, para, assim, destronar mamão da nossa vida, amém? Mas também não precisa ser aquele negócio pelo medo, é pela graça. É por amor, se você entrega por amor. Não precisa ser por vontade, porque no começo eu não tinha vontade de dar o dízimo, mas era por amor que eu fazia essa entrega e Deus agora me deu essa graça de pelo menos ser feliz ofertando uma parte do meu dinheiro, né? Aí tá. Como sei que o dinheiro que eu oferto é suficiente? Essa pessoa, será que ela está ofertando muito pouco ou muito dinheiro? Não sei, pode ter as duas chances, né? Se está chegando num valor que você está se sentindo desconfortável, falando assim, meu Deus, esse valor que eu estou tirando esse dinheiro da minha renda e eu não tenho condições. Aí pode ser que você esteja ofertando demais pela emoção e não de uma forma assim, por amor mesmo, que nem, eu dou meu dízimo, aí eu oferto aqui, aí eu oferto ali, chega no final do mês eu não tenho nem dinheiro, porque eu ofertei todo o meu dinheiro, 50 pix que eu fiz lá. Então, vai ser uma análise mais pessoal do seu valor. Se você assim, for bem generoso, você pode dar 20% da sua renda, 10% de dízimo, 10% de ofertas. Não precisa ser só na igreja. As ofertas são consideradas os valores que você abençoa outras pessoas também. Tem que ter paz. Se você não está tendo paz, você já não está agindo, já não está sendo certo. Se está sem paz, o paz tem que ser o árbitro do seu coração, o juiz do seu coração. Então precisa conversar com Deus e ver a sua renda. Se ela é suficiente para você ofertar dessa forma, continue. Mas se não, você reveja com Deus, fala com Deus e não seja movido pela culpa. Eu estou dando esse dinheiro porque senão vão pensar que eu não sou uma pessoa boa. Isso não é uma motivação correta. Não para agradar os outros, que nem a gente aprendeu. Não pode ser para agradar os outros, tem que ser para agradar a Deus. E se você continuar dando essa oferta sem ninguém saber? Aí será que você continuaria dando essa oferta? Então esse é um pensamento. Ou, se você está ofertando muito pouco, tenta ofertar um pouquinho mais esse mês para ver como vai ser. Oferta para um lugar, sei lá, para uma pessoa, e vai vendo, vai sentindo, vai conversando com Deus. E a última pergunta. Quais são as minhas crenças e valores em relação ao dinheiro? Aí já falei, né? Não precisa. Como posso mudar minha relação com o dinheiro para ter uma vida financeira mais saudável? Você pode se desafiar. Se você percebeu, vendo algum desses princípios, que você não está seguindo algum, ou que você, nas atitudes que a gente leu aqui, está tendo alguma atitude que revela amor ao dinheiro, então o ideal é você parar, ou fazer algum jejum, ou tirar esse valor da sua renda. Se você não for dizimista, por exemplo, começar a ser dizimista, ou tirar 5%, se você tira 0%, só para ir testando. Ou se você toma uma atitude dessas aqui, você vai ter que caminhar para você parar de tomar essa atitude. Então, para ter uma vida financeira mais saudável, você tem que admitir que ama o dinheiro e pedir para Deus te curar, te libertar e confessar para uma pessoa de confiança e que te ama, para a gente evoluir, né? E a última, qual é a relação que devemos ter com o dinheiro? De administradores. O dinheiro não pode ser senhor sobre nós.
A gente tem que administrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E a gente também não é o senhor do dinheiro, porque o senhor do dinheiro é Deus. Deus é que manda no dinheiro, a gente só administra. Somos mordomos e administramos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E que a gente tenha sabedoria para isso, amém? Amém? Ai, Isabela, entreguei com 10 segundos, amém? Perdão, meu Deus do céu. Pode orar rapidíssimo? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, que o Senhor nos cure e nos liberte, que a gente não ame o dinheiro, tira do nosso coração todo amor ao dinheiro e derrama a sua prosperidade sobrenatural sobre nós, Senhor, para que a gente te honre e te sirva de todo o coração, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus!